As pessoas não gostam de sentar aqui na frente, né? Você está todo mundo lá atrás. São 8h, né? Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aqui conosco nesta noite, para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de comunhão fraternal, né? Um grupo como o nosso, a gente se reúne para uma comunhão fraternal. Isso é muito bom todas as quintas-feiras. Quero lembrar a todos que dia 27 de junho, nós teremos aqui, é uma quarta-feira, nós teremos aqui a nossa festa junina. Então, estão todos convidados, né, para participar. E venham, que foi muito bom o ano passado, a gente espera repetir esse ano, tá bom? E dia 5 de julho, nós teremos o aniversário, a comemoração do aniversário da nossa Seja. Então, nós teremos a noite cultural, que nós também estamos convidando para que venham, né, participar conosco. Será uma noite bonita, de bênçãos, como a gente já tem tido aqui. Iniciando hoje, como sempre fazemos, com o livro Com 5 Pães e 2 Peixes, do Carlos Bacelli, né, pelo nosso irmão José. Hoje nós temos a lição número 14, que se intitula O Cajado da Fé. Mesmo nos dias mais tranquilos, não te movimentes sem o apoio do cajado da fé. Conduze-o sempre à frente de teus passos, a tatear com cautela o terreno que percorres. Não é possível prever em que trecho da jornada o caminho se te fará perigoso e escorregadio. O cajado da fé. Vocês sabem o que é um cajado, não sabem? Todos acho que sabem, né? Aquela vara comprida, né? Nós temos imagens de Jesus que ele está lá segurando o cajado. Porque naquela época, né, andava-se muito a pé e levava-se o cajado para se defender, na verdade, dos animais que porventura podiam nos atacar, né? Hoje em dia, ninguém mais usa o cajado, né? Os animais hoje em dia estão mais mansos. Naquele tempo eles eram mais ferozes, né? Então, é o cajado. E aqui ele usa o símbolo, então, o cajado da fé. O que seria, né, esse cajado da fé? Porque o cajado é algo com que a gente se defende, é algo com a que a gente se apoia, né? Ele serve para várias coisas. E Jesus nos disse assim: a fé remove montanhas. Se for irmos pela letra, né, é claro que com fé eu não vou retirar uma montanha da minha frente. Uma montanha é algo realmente difícil. Mas aqui é simbólico. A montanha que eu consigo remover é com confiança. É crer que eu posso vencer uma dificuldade. E com a fé em Deus, com a fé em Jesus, nos bons amigos espirituais, a gente sente, né? Eu, que já tenho um longo caminho percorrido, eu sei o quanto a fé me ajudou, porque se não fosse a fé, eu acho que eu não teria vencido essa jornada. Então, esse cajado, né? Ela remove a montanha. Ela é a canalização, a fé é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação de forças habituais. Então, quando a gente tem fé, a gente movimenta as nossas energias. Energias que ficam inativas, que ficam improdutivas quando a gente não acredita, quando a gente não tem esperança, a gente não tem fé, que vai vencer determinada dificuldade, determinado obstáculo à nossa frente. Seja uma doença,
seja uma situação emocional numa família, seja uma situação financeira também. Então aqui, né, quando se apresenta a fé, ela estimula a ação e vibra interiormente, gerando energias que vitalizam toda a maquinaria pela qual se movimenta. Quer dizer, todo o nosso organismo, desde o nosso cérebro até a pontinha do nosso pé, né? Essa energia que nós movimentamos, quando nós temos fé, ela é muito mais ativa. A fé tudo pode. Aciona inexplorados mecanismos íntimos do homem, geradores de forças não utilizadas, modificando por completo a paisagem interna e depois a externa também do ser. Então, quando a gente age com fé em determinadas situações, esperamos, né, com mais paciência e a gente percebe, né, as modificações que ocasionam na vida da gente. Numa doença, né? Quando a gente tem fé, os medicamentos fazem mais efeito. A gente melhora mais rápido, porque você confia naquilo que você está, né, no medicamento que você está tomando, quando você vai ao encontro de um médico, né, você já tem mais confiança do que quando você duvida, né, por conta de você não acreditar. Então, crer retamente faculta uma visão otimista da vida, que é com esta fé, que se enriquece de motivação, que nada perturba. Muitas vezes a pessoa parece assim que está até alienado naquele problema, né? O outro olha e fala assim, nossa, está doido, né? Ou está doida, imagina, né? Mas a gente vê muitas vezes uma situação que parece impossível e ela acaba se concretizando porque a gente, além do tratamento, né, da busca de ajuda, a gente usou a fé como alavanca para nos levantarmos. A sua resposta positiva enche de esperanças, criando a reação orgânica favorável à movimentação da energia bloqueada pelos condicionamentos doentios. Então, a abertura, né, mental, emocional que a gente tem, ela realmente nos traz, faz com que o enfermo, né, encontre a recuperação mais rápido, né? Então, direcionar o pensamento de maneira positiva é muito bom para todos nós. Essa mensagem que eu trouxe, né, do livro, que fala aqui, ó, não é possível prever em que trecho da jornada o caminho se te fará perigoso e escorregadio. A gente realmente não prevê certas situações. Muitas doenças, né? Como que a gente previa isso? De maneira nenhuma. Então, vamos manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E o que eu trouxe aqui está no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, tá bom? Quem quiser procurar lá tem muito mais para a gente aprender sobre a fé, sobre essa motivação que ela nos traz. E vamos agradecer a Deus, então, né? Deixando essa mensagem, pedir a Jesus neste momento, nosso mestre, nosso divino amigo, que possamos nesta noite, através da mensagem que já veio através deste livro e que será trazido pelo nosso companheiro Isaías, pelo livro Respostas da Vida, que possamos, Senhor, aurir um pouquinho mais de forças para aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em tudo que Ele nos dá através de Jesus e dos bons amigos espirituais, através das forças que nos acompanham no dia a dia. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este pouso de amor que nos acolhe. Fica conosco, Jesus, sempre, que assim seja. Almas queridas, talvez, Hamilton, um pouco mais de ganho. Bom estarmos
aqui. É sempre uma alegria, sempre uma emoção que se renova. Tema de hoje, isso tudo foi combinado, viu? Para duas razões. Primeiro, para acordar quem estivesse dormindo. E segundo, para espantar os obsessores, né? Mas obsessor não é para espantar, é para atrair para os nossos corações e para os nossos estudos. O tema de hoje, reclamações. Reclamações. Sofrer, todos sofremos. Problemas, dificuldades, lutas, enfermidades, menos grave, mais grave, todos temos. Escolher atitudes negativas ou escolher atitudes positivas depende de cada um. Ninguém nos obriga, por exemplo, a sermos pessimistas, derrotistas, desanimados. Quem o é por livre escolha. E quem escolhe ser positivo, também o é por livre escolha. Reclamar é uma das atitudes mais comuns na vida de muita gente, para não dizer de todos nós, sem que você reclame de mim, eu me permito dizer, incluindo você, quem de nós já não terá reclamado? E mais de uma vez. Precisamos, como sempre, começar pelo conceito da palavra. O que é reclamar? Queixar-se. Queixar-se. Ou ainda, qualquer manifestação de descontentamento diante de alguma pessoa ou de alguma situação. Estamos descontentes, a situação ou a pessoa não está nos agradando, não está correspondendo às nossas expectativas e expressamos o nosso desagrado. Reclamar é isto. Queixar-se é isto. Podemos ainda dizer que reclamar é uma contrariedade, uma discordância com a manifestação, com a explicação dos motivos da nossa discordância, ou protestamos contra alguma coisa que não esteja conforme queremos.
E podemos discordar, protestar, manifestar descontentamento com uma infinidade de coisas, de pessoas, de situações, em relação ao clima, em relação às finanças, em relação à política, em relação a tudo. É sobre isto que nós vamos falar. Pensemos por um momento em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, como anotado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o nosso modelo e o nosso guia para tudo. Modelo significa exemplo, e guia significa roteiro. Portanto, quando dizemos que Jesus é o modelo e guia para as nossas vidas, estamos dizendo que ele é o exemplo e o roteiro a ser seguido. Falando no Cristo, recordemos algo da sua vida. Do ponto de vista humano, o Cristo tinha todos os motivos para se queixar, para reclamar, para viver contrariado, irritado, de mau humor, azedo, ácido. Nasceu pobre, viveu sendo perseguido, ainda criança, levado pelos pais para o Egito, para não ser assassinado por Herodes. Nasceu num povo escravo, andava a pé, não tinha um cavalo, um camelo, não tinha uma biga, não tinha nada. Não tinha um guarda-roupa, não tinha muitas sandálias. Se nós, e este nós que nos encontramos aqui em nossa casa, e aqueles que vão assistir pelo YouTube, e a humanidade também, se eu não tivesse o tanto de camisas que tenho, não tivesse a água gelada ao meu alcance, uma cama confortável, um carro que me levasse lá para a rua para pagar a conta, não é isto? Se eu vivesse sendo perseguido, odiado, caluniado, talvez eu fosse um poço de reclamação, um poço de queixa. Nada estaria bom dentro dos valores estabelecidos pela humanidade, como sendo os ideais para vivermos bem e não termos de que nos queixarmos. Por que Jesus não se queixava? Esta é uma pergunta que devemos fazer, que deveríamos fazer antes de reclamarmos de alguma coisa. Se o Cristo estivesse no meu lugar, ele escolheria uma atitude negativa ou uma atitude positiva? Quem de nós consegue imaginar o Cristo
pessimista, derrotista, desanimado, queixoso. Nesta noite, André Luiz nos diz sobre este tema que acaba sendo uma doença. Tudo na vida, meus amigos, é hábito. Podemos nos habituar a agradecer e podemos nos habituar à queixa diante de qualquer contrariedade. Se eu me condicionar, dizendo, estou contrariado, posso reclamar, mas eu não vou reclamar, eu vou agradecer a Deus, vou agradecer a vida por esta situação, porque ela pode ser muito boa para mim. Posso tirar proveito dela. Se eu me autossugestionar, se eu me autocondicionar a não me queixar, no começo, talvez eu tenha muita dificuldade de exercitar uma atitude positiva. Mas se eu perseverar, não desanimar, não desistir, terminarei por me condicionar, por me habituar a não me queixar, a fazer silêncio, a orar. Tudo isto são escolhas que podemos fazer a qualquer momento. E se optarmos pelas queixas, vamos encontrar milhões de situações que nos levarão a ela, à queixa. Seja estando encarnado, seja desencarnado. Hoje, a gente se queixa porque este ou aquele afeto mora longe. Nós vamos desencarnar. E aí vamos nos queixar do fato de termos desencarnado. Requeixamo-nos de estar encarnado. Desencarnamos, queixamo-nos por termos desencarnado. Reencarna, reclama porque reencarnou. Torna a desencarnar, reclama porque não era para ter desencarnado. Ó o vício. Eu trouxe para nós hoje algo do livro Nosso Lar. Não vou perguntar aqui quem leu, quem releu, quem trilheu o livro Nosso Lar. Mas digo a você, sugiro a você, leia, estude este livro. Não é para me gambar, até porque não cheira bem a gente se gambar. Mas o livro Nosso Lar, já li, estudei 15 vezes. E toda vez que a gente lê, medita, reflete, estuda, a gente descobre novos aspectos de velhas verdades. E eu trago para vocês hoje alguma coisa do espírito André Luiz, que desencarnou, ficou mais ou menos 8 anos no umbral, foi resgatado do umbral, levado para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, e nos primeiros dias de assistência médica e espiritual, ele tem a oportunidade de desabafar com o ministro Clarencio, que foi
quem o buscou nas regiões penumbrosas. Agora, desabafar é uma coisa, derramarmos-nos em queixas infindáveis é outra coisa. Está no capítulo 6, Precioso Aviso, é o título do capítulo. Eu vou me permitir ler. André Luiz, então, está se queixando demoradamente para Clarencio, nestes termos. Além do mais, diz André Luiz, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. A mainada, tudo isso fala de André Luiz. A mainada, a tormenta exterior, com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando eu vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Chegado a essa altura, o vendaval da queixa que me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas, Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação: meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável acompanhemos o pensamento de Clarencio, que é um roteiro terapêutico para a nossa lamentação, para a nossa queixa. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios.
Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender à família? Aqui, o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. E Clarencio apresenta para André Luiz esta frase que vamos repetir: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. E ele prossegue, mas aí a sugestão, até aqui eu li, a partir daqui, olha, nós temos ali o livro Nosso Lar na nossa banca. Nada contra os psiquiatras, os psicólogos, mas um bom livro espírita faz com que a gente economize muita coisa, viu? Muito dinheiro. Bom livro espírita é terapia. Então, por 30 e poucos reais, você pode ter uma farmácia na sua casa, em forma de livro. Acredite, Luiz parcela para você em 2 vezes, metade agora e metade amanhã cedo. Viu? Brincadeira, mas que ele parcela, ele parcela. Mas não pague, não desencarne antes de pagar a última parcela, senão ele vai chorar muito no seu velório.
não de saudade de você, mas do calote, né? Esse maledeto desencarnou devendo 3 parcelinhas de R$5. Viu? Então, queridos, queixar é uma tentação, é um vício. Mas agora eu vou trazer alguns conselhos de André Luiz, e também ele mostra na mensagem algumas, ele não esgota o tema, não dá para esgotar, ele mostra algumas desvantagens da queixa e algumas vantagens de não nos queixarmos. Vamos ao texto de André Luiz? Aprendamos a evitar reclamações para não agravar dificuldades. Pensemos, estamos com um espinho debaixo do pé e nos pomos a reclamar. O que isto resolve? Não seria mais inteligente, mais prático, mais sensato e mais sábio não nos queixarmos e fazer um pequeno esforço para tirar o espinho do pé? Perante situações em que a corrigenda se faça realmente necessária, entregue as circunstâncias aos responsáveis pela orientação delas, que sabem quando e como intervir. Já prestou atenção que a gente se intromete em assunto que não é da nossa alçada? A gente adora dar um pitaco na vida alheia. Uma vez, uma mãe nervosa, estressada, com o filhinho, dirigiu-se ao marido, assim que o marido chegou em casa, e ela começou a dizer: porque o seu filho não me obedece, o seu filho não me respeita, o seu filho não tomou banho na hora que era para tomar, porque o seu filho deixou comida no prato, porque o seu filho foi falando. O marido e pai ouviu, e quando a mulher deu uma pausa, ele perguntou para ela: de quem é o filho? Ela falou: seu. Então, mulher, já que o filho é meu, não se intrometa, deixa que eu resolvo com ele. Vocês entenderam? A gente vive dando pitaco. Ah, se eu fosse você. Você já ouviu a sua vizinha falando essa frase? Você nunca falou que eu sei, né? Ah, se eu fosse você, eu no seu lugar. E a gente arruma a solução para o problema do outro, e o nosso mesmo vai ficando meio de lado. Então, cuidado. Um exemplo: trabalha comigo a minha sobrinha neta, filha de um sobrinho meu. A educação dela não é da minha competência, é da competência dos pais. Eu devo tomar esse cuidado, posso ajudar, orientar, mas recordando isso que o André Luiz colocou, que o problema é dos pais dela, não meu. Se você achou o ponto nevrálgico, frágil, delicado de alguma crise, terá encontrado o lugar onde o proveito geral lhe pede auxílio. Resumindo, onde o problema aparece, a vida está nos pedindo contribuição para solucionar. A vida não está nos pedindo para que compliquemos a situação, às vezes já de si mesma complicada. O brocardo popular: quem não consegue ajudar, também não atrapalhe.
procurando retificar um erro, vale mais o seu conhecimento do bem que o seu conhecimento do mal. Às vezes, para corrigir um erro, cometemos um erro maior. Ofendemos, magoamos, humilhamos, exageramos na crítica, na corrigenda. Resguardando a harmonia de todos, imagine-se na condição da pessoa em que você pretende colocar o seu problema. Resguardando a harmonia de todos, imagine-se na condição da pessoa em que você pretende colocar o seu problema. Às vezes a pessoa já está fragilizada e a gente ainda vai despejar sobre ela mais aflição, ou transferindo a responsabilidade toda para ela, ou fazendo algo também bastante inadequado. Então eu procuro alguém aqui do centro para desabafar, me queixar, reclamar da vida, reclamar disso ou daquilo, e às vezes eu desconheço que você já está até a tampa de aflição. Olha que falta de caridade, de respeito. Você precisando de socorro, precisando de auxílio, precisando de orientação, e eu venho e despejo um caminhão de melancia na sua cabeça. E saio. E você que tinha um problema, agora fica com 3. O seu e os meus 2 problemas. Né? Então, muito cuidado, André Luiz fala disso. Reflita nas tribulações que provavelmente estará atravessando a criatura a quem você deseja apresentar a sua crítica. Ela pode estar fragilizada, né? Então, muito cuidado com isto, para não despejarmos egoisticamente em qualquer lugar, de qualquer modo, para qualquer pessoa. Senão, pode acontecer da gente reclamar que perdeu a visão de um olho para alguém que perdeu a visão dos 2 olhos. Não sabemos. É isto. A sua reclamação não lhe trará vantagem alguma. Reclamamos. Pergunta-se, o que ganhamos com isto? O que mudou com a nossa queixa? O que acrescentou? Perdemos tempo, energia, nos desconectamos com a espiritualidade, que poderia nos inspirar alternativas, solução, mas bloqueamos. Azedume para com as pessoas das quais você espera cooperação e serviço é o modo mais seguro de preveni-las contra o seu próprio interesse. A gente se queixa uma vez. Vou pegar aqui a Iracema como minha cobaia na construção do pensamento. Procuro pela Iracema, me queixo. Encontro a Iracema de novo, mais queixa, mais queixa, mais queixa, mais queixa, só queixa, telefono, queixa, mando um zap, queixa. Encontro aqui na Seja, queixa. Encontro com ela na rua, paro, tudo, me queixar. Vai chegar um momento que eu vou telefonar, ela não vai me atender.
Ela vai chegar aqui na instituição, vai perceber que eu estou, vai descer, dar meia volta e vai embora. Ah, não, eu não aguento mais, chega, esse cara só reclama da vida. Para não fazer segredo, a gente nunca evitou ninguém que a gente já não... Tá? Como é uma palestra espírita, eu preciso tomar certos cuidados. Mas a gente, numa expressão cabocla antiga, a gente fica com o picuá cheio. Não aguenta, cada um tem o seu limite. Menos, não é assim? Então ninguém gosta, a pessoa fica antipática, cansa. Nada está bom, reclama de tudo, né? Reclama de picanha, tipo exportação, né? Tá certo? De costela com mandioca cozida, quer dizer, nada tá bom, reclama de fricassê, né? Não é isso? Pode ser também de uma salada, né? Eu falei picanha porque é o gosto popular do brasileiro, né? Qualquer pessoa, quando cultive a paz, pode retirar-se em paz do lugar onde se julgue em desarmonia ou desapreço. Veja só, devemos amar a todas as criaturas, mas o amor não nos obriga a conviver ad eterno com todos aqueles que não se harmonizam conosco ou com os quais não nos harmonizamos. Então André Luiz está dizendo isto corajosamente. Qualquer pessoa, quando cultive a paz, pode retirar-se em paz do lugar onde se julgue em desarmonia ou desapreço. No popular, fui. O ambiente está carregado, desagradável, temos a possibilidade de nos retirar, de nos afastarmos, protegendo-nos, protegendo as nossas emoções. Não tenhamos vergonha, timidez. Estamos em plena Copa do Mundo, tire o time de campo, para não entrarmos na faixa enfermiça, exagerada, né, da reclamação, da queixa, do pessimismo que se generalizam. E André Luiz termina dizendo: experimente desculpar sempre, porquanto aquilo que nos parece falha nos outros pode surgir por falha igualmente em nós. E em se tratando de desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para cada um de nós o dia de receber. André Luiz termina nos propondo desculpar ou perdoar. Por quê? Porque é a atitude positiva mais adequada para evitarmos as queixas. Se aprendermos a compreender, a tolerar e a desculpar, não nos queixamos mais das pessoas. As pessoas são como são. Então a queixa, olha só, a queixa que fazemos de alguém revela uma mágoa em nós. Eu só me queixo de quem, por algum motivo, estou magoado. Alguém cujo comportamento me atingiu, me afetou,
me magoei, estou ressentido e estou me queixando. A gente não se queixa de quem tenhamos porventura perdoado. E se dizemos que perdoamos e continuamos nos queixando, é porque, em verdade, não perdoamos como afirmamos. O segredo, portanto, é perdoar as pessoas, entendê-las, respeitá-las na sua condição, no seu momento evolutivo, no seu estágio, e com isso vamos desenvolver 2 sentimentos bons: o da misericórdia, misericórdia, coração para as misérias alheias, e vamos desenvolver compaixão, piedade, no popular, dó. A gente não se queixa de quem sente dó, de quem sente pena. Coitado, coitada, é tão infeliz, por isso fez o que fez, falou o que falou. É mais ou menos assim que funciona. Espero que você tenha entendido e não se queixe da minha palestra. Me perdoe pela palestra e você não vai precisar se queixar. Olha, um exercício prático de perdão e não queixa. Então me perdoe pela palestra e você vai ficar bem e eu também. Sorria, a nossa prosa por hoje terminou. Te amo, viu? Esse te amo é desde aqui o José Antônio, passando por todos, até o Luiz, viu? Te amo tanto que você pode até me procurar para pedir dinheiro emprestado. Pedir. Você falou que ia dar dinheiro emprestado. Não, eu falei que você pode pedir, entendeu? Não coloque palavra na minha boca. Pedir você pode, né? Um beijo grande. Agora virão os passes. Vamos treinar gratidão para a gente diminuir as reclamações.